Bom, então vamos lá? Vamos começar, então. Vamos ver. Então, vamos lá, apresentação. Bom, todo mundo ouvindo bem. Estou fazendo um teste diferenciado. Inclusive, tem uma semana aí, na semana que vem, provavelmente na quinta, eu quero fazer um teste para simular o seguinte: acabou a luz, e agora? Aí eu quero usar o meu MacBook junto com o meu iPhone para fazer via 4G. Quero ter uma ideia para ver se funciona, se fica bacana, porque assim, mesmo perdendo energia, caso aconteça, eu espero que não, né? Saber se de repente dá para segurar 2 horas. Acho que dá, né? Vamos ver. Bom, gente, é o seguinte, a gente começa a falar então sobre fotografia, começa a falar sobre as técnicas de fotografia, a gente começa a falar da arte, é importante que a técnica conheça a arte e a arte conheça a técnica. A gente não consegue hoje em dia utilizar uma ferramenta, não importa se é a câmera do celular, se é uma câmera de 4K, de 8K, enfim, não importa se você vai trabalhar com Canon, vai trabalhar com Nikon, Panasonic, que é legal pra caramba, Sony também, linha Alpha, é legal pra caramba, ou você realmente vai fazer através do iPhone, que também é bacana. Eu comprei um conjunto de lentes, depois que eu vou mostrar para vocês, comprei no Camelô, coisa assim, bem basicona, super barata, até comprei assim meio tipo, só para ver qual é que é, mas teve um resultado interessante, né? Obviamente um conjunto hoje de lente para trabalhar, tanto para você trabalhar com Android ou trabalhar com iPhone, é na faixa de uns R$ 1.000, então é caro, mas é um investimento. Se você vai trabalhar na área, se você vai fazer algum tipo de gravação, realmente faz a diferença, né? Realmente faz a diferença, e hoje está mais do que provado que é possível a gente utilizar o smartphone como uma ferramenta também de gravação de vídeo, né? Na verdade, hoje a gente tem tudo no celular, né? Então, eu acho que é bem bacana. Então, o mercado hoje, na verdade, ele expandiu bastante, né? Porque hoje, antigamente, a gente tinha que comprar um equipamento específico, você comprava uma câmera específica para gravar, né? Uma câmera que você poderia usar no cinema ou utilizar em TV, era caríssimo, se bem que as profissionais ainda são caras, mas você não tinha uma outra opção. Aí, na década de 80, começou esse esquema de vender câmera no formato VHS, né, que é o Video Home System, né, mas mesmo assim as câmeras eram caras, né, não é todo mundo que comprava câmera para ter em casa, para no final de semana filmar os filhos em alguma festinha, alguma coisa, né, era bem restrito. E aí, passado esse período todo, só agora, né, na década passada, que começou a facilitação, né, os equipamentos ficaram mais acessíveis, né, para poder bater foto. Você tem no bolso um celular, você na hora bate foto de várias coisas, manda para a pessoa, é uma coisa rápida, né? Lembrando que antigamente também, na época de revelar foto, né, quem lembra que tinha que revelar foto, era também, mas era legal, tinha o seu lado romântico, né? E tinha aquela curiosidade, né? Será que a foto ficou boa? Será que não ficou boa? Né? Será que eu coloquei o dedo na frente? Será que queimou o filme? Será que eu abri a tampinha da câmera antes da hora? Então, tinha uma série de situações, e eu acho que tudo faz parte de uma evolução, né? E eu acho que nós chegamos hoje num momento em que a fotografia se tornou, assim, super acessível, não ficou aquela coisa de só rico tem, né? Um determinado número de pessoas. Então, facilitou bastante. Então, eu acredito que hoje nós temos a obrigação de utilizar essa ferramenta, de utilizar esse equipamento de uma forma bacana, né? Então, seguindo aqui o nosso slide, não tem como a gente não pensar justamente nessa questão da tecnologia, né? Como mudou, né, bastante a forma de a gente trabalhar. E aí, na primeira foto, a gente tem a Beatriz Bula, né, que é do estado de São Paulo, ela é correspondente em Washington. Ela faz um trabalho sozinha, né, que ela participa também da Rádio Eldorado, é uma menina super talentosa, gosto muito do trabalho dela, e pedi para os amigos, né, mandarem uma foto para poder mostrar que hoje houve também uma diminuição
do tipo de trabalho, da equipe, né? Você pensava, vamos voltar, vai, década de 80, eu preciso de alguém para me ajudar com um gravador, era um gravadorzão que vinha do lado, assim, na cinta, você usava tira-cola, um gravador que você colocava a fita para gravar, tinha que ter alguém com luz, as luzes eram analógicas, então eram pesadas, esquentava pra caramba, né? Principalmente aquela halógena, aquela lâmpada halógena, dá para você fritar bife nela, né? Porque realmente ela esquenta pra caramba. Então você tinha uma série de cuidados, imagina, gravar um casamento num verão com uma igreja fechada, né? Com aqueles, a gente chamava de pau de fogo, né? Que eram tinha lâmpadas de 150 watts, 300 watts, esse analógico que esquentava pra caramba. E o tratamento do vídeo era mais complicado também, porque essas lâmpadas jogavam muita cor azul no vídeo, então, enfim, era bem desafiador trabalhar nessa época, né? Mesmo em televisão também, apesar de TV normalmente ter os melhores equipamentos, né? Principalmente algumas emissoras que já vão na vanguarda, né, para poder adquirir equipamento, também é bem legal. Eu acho que, então, hoje, foi o que eu falei para vocês, né? A gente precisa realmente aproveitar essas oportunidades. Bom, dessas 3 fotos aqui, essa foto é a segunda foto, né, que a menina está de blusa marrom, é um exemplo bem básico de como você trabalhar hoje para fazer uma transmissão ao vivo ou gravar uma matéria. Mesma coisa aqui também, no caso, no terceiro, esse rapaz aqui de blusão, ele está trabalhando sem ele não está aparecendo, na verdade, né? Ele só está entrevistando um atleta, jogador de futebol e tal, presumo, né? E a outra opção também, a última, a quarta dessa loirinha aqui, ou seja, é uma forma também, é um outro tipo de suporte que você pode utilizar para fazer gravação. Então, vocês imaginam o seguinte, né? A comprovação de que o smartphone hoje, ele traz para a gente uma possibilidade real de trabalho com grande qualidade, é justamente essas transmissões que são para TV, são para broadcast. Então, não só o iPhone tem essa qualidade, né? Eu sei que Samsung também tem, não conheço, mas eu sei que também tem essa qualidade, mas eu falo com mais propriedade do iPhone, porque mesmo um iPhone um pouco mais antigo, né, o modelo 8, o modelo 7, você já tem uma capacidade bastante interessante. Até daqui a pouco, quando for pertinente, eu vou procurar as lentes que eu comprei para mostrar para vocês, que vem com um suportezinho, que é bem legal. Bom, se tiver perguntas, vocês sabem, né? Só dá um toque aí. Eu não estou conseguindo ver direito o chat. Deixa eu levantar aqui para ver se eu consigo ver o chat. Direito. Não estou conseguindo ver o chat direito. Deixa eu diminuir um pouco aqui. Só para... Se houver alguma alteração na apresentação, vocês me falem. Tá? Estou diminuindo aqui. Eu não estou conseguindo ver todo mundo que está no meeting. E aí fica mais fácil, né? Então, vamos lá. Bom, a câmera digital, né, para a gente falar hoje de um equipamento bastante utilizado, não só o celular, mas antes do celular, do smartphone, né? A gente trabalha com a DSLR, né, que é a Digital Single Lens Reflex. A câmera que veio, na verdade, de uma evolução daquela antiga câmera fotográfica que a gente utilizava antigamente, né? Quer dizer, eu utilizava antigamente, né? Quem é mais jovem talvez até nem conheça, que a gente colocava filme e tudo mais. A forma, o desenho dela, o design dela, ele veio todo para ser fácil de você manejar, né? De você segurar, ajustar a lente, ajustar zoom, ajustar foco e tudo mais. Então, ela veio dessa época, dos primórdios da fotografia, tendo em função a portabilidade dela, e claro que aqui ela começa a ganhar alguns implementos, ou seja, ela deixa de ser apenas uma câmera fotográfica, mas ela também começa a trabalhar com a possibilidade de você gravar vídeos, né? Quando a gente fala filmar, na verdade, é muito fácil você pensar em apenas filme, né? O filme antigamente, a película do cinema. Então, por convenção, a gente continua adotando ainda o termo filmar.
né? Mas, na verdade, você está gravando um vídeo digital. Então, para a gente esmiuçar um pouco mais essa câmera, para a gente entender um pouco, vamos ver se vocês estão vendo o mouse na frente, né? Espero que sim. Como que a gente consegue entender um pouco o funcionamento desse modelo de câmera, que, na verdade, a câmera digital, o funcionamento básico dela, o conceito dela, ele trabalha com todos os tipos de equipamento. O iPhone trabalha dessa forma, a Samsung com Android trabalha dessa forma, ou seja, a parte de hardware, essa parte de construção, essa parte técnica, essencialmente que traz a qualidade e como ela é feita, basicamente o conceito é igual para todos, não há diferença. Então, vou começar aqui do número 7 para trás, tá? Aqui nós temos a objetiva, nós temos um conjunto de lentes, pode ser uma lente só, pode ser um conjunto de lentes, aí depende muito do tipo de lente que você vai utilizar. O legal de trabalhar com DSLR, é que você pode cambiar as lentes. Então, você vai trabalhar com uma Canon, ou mesmo uma Alpha, trabalhar com a Lumix, né, que é Panasonic, esses três modelos, assim, essas três fabricantes, eles têm equipamentos, assim, maravilhosos. Porém, claro, é um pouco mais caro. Agora, pensando em preço, pensando em aplicabilidade, pensando em possibilidade, quanto custa um iPhone novo hoje? Quanto custa um Samsung dessa primeira linha? Né? É caro. Então, de repente, dependendo do tipo de trabalho que você pretende fazer, não vale a pena usar o celular, vale a pena você comprar uma câmera dessa, você vai gastar mais ou menos a mesma coisa. Então, e pode ser seminova também, existem opções bacanas seminova, opções de lente, que aí dependendo do que você vai trabalhar, você precisa de 2 ou 3 tipos de lente, que nós vamos falar ainda hoje sobre lentes, que é super legal. Então, vamos lá. Nós temos aqui, então, aqui no número 7 eu tenho o conjunto de lentes, que pode ser uma teleobjetiva, pode ser uma grande angular, enfim, aí vai, né, olho de peixe e tudo mais. Então, o que acontece basicamente aqui para a gente entender? A luz, ela vai entrar aqui pela lente, pelo conjunto de lentes, vai passar por toda a transformação óptica, de acordo com o tipo de lente que você está utilizando. É claro que uma lente dessa é bastante interessante comparada à lente do celular, por causa da quantidade de luz que entra, quantidade de informação que entra por uma teleobjetiva é maior, né? Você tem um ângulo, obviamente, você tem uma área maior de captação. Aí, passado pela lente, vai passar por uma série de... vai passar pela íris, pelo diafragma, nós vamos mostrar com calma também, e ela chega aqui no número 2. Olha, ela chega aqui no número 2. O número 2, ele é o CMOS, ele é, ou seja, é a placa sensível, que é um semicondutor cheio de microsemicondutores dentro, é uma plaquinha grande, quer dizer, grande se comparado ao celular, né? Maior do que o celular, obviamente. Então, essa plaquinha, ela vai receber toda essa informação de luz, todo esse tipo de luz. Obviamente, a imagem vem junto com isso, né? Faz parte desse contexto. Tudo que nós vemos, na verdade, é baseado na luz, senão a gente não consegue ver. E, baseado nisso, ele vai fazendo a captação X quadros por segundo. Vamos entender um pouco mais do que é isso. Essa captação vem aqui para o cartão de memória, que é esse número 3 aqui. Se eu não me engano, esse número 3, esse aqui acho que é uma Canon. Pelos botões aqui e tal, eu acho que é uma Canon. Então, aqui tem a bateria, tal, ou seja, né, os acessórios de ajustes necessários. Então, basicamente, olha que interessante, né? Observando essa câmera toda aqui, a gente tem pouca placa de circuito eletrônico. A gente tem uma plaquinha aqui ao lado do número 2 e tem uma placa principal que seria uma motherboard aqui, né, mais ou menos. Então, é impressionante como a eletrônica cada vez mais, a tecnologia, ela vem para a gente sempre menor e multifacetada no sentido de você ter possibilidades, né, de trabalho, de lazer e tudo mais. Tem perguntas? Não? Então, depois eu vou no Facebook. Se vocês estiverem vendo também no Facebook, puder me dar um toque, se tiver pergunta lá, daí vocês
me avisem, por favor. Então, vamos lá. A câmera fotográfica, antigamente, ela batia, obviamente, uma foto por vez. Então, a gente ajustava, batia uma foto. Mesmo no digital, você bate uma foto, ele vai guardando para você esse frame, né? Frame, em inglês, é quadro. Então, nós temos aqui, no vídeo, como que funciona o vídeo? Antigamente, nos filmes, você tinha os fotogramas. Então, a câmera, para filmar, o filme passava 24 vezes o fotograma por segundo, 24 vezes por segundo, ou seja, ela gravava 24 quadros por segundo. Então, desses 24 quadros por segundo, você tinha uma sequência de uma cena em movimento, ou seja, se você imagina que eu vou fazer um movimento com a minha mão, né? 24 quadros por segundo, né? Eu estou me movimentando, cada movimento é um registro que ele faz no filme. No caso do digital, o que ele faz? Ele vai captando e vai jogando no cartão de memória. Ele capta e joga no cartão de memória. Por que 24 quadros por segundo? Por que 25 frames por segundo? Na década de 1920, quando começou uma popularização maior do cinema, eles chegaram nesse número por uma questão econômica. Porque você imagina o seguinte, nessa época do cinema analógico, eles gravavam rolos de filme. Então, cada rolo, as latas, né? Cada rolo era uma grana. Então, você imagina o seguinte, dava para fazer 50 quadros por segundo? Dava. Mas você ia consumir muito mais material, o filme ficaria muito mais caro, e aí a questão de grana era complicado, porque fazer cinema hoje é caro, imagina aquela época, né? Imagina a situação econômica de um modo geral, né? No planeta Terra haviam muito menos pessoas, ou consequentemente menos pessoas iriam ao cinema. Na década de 1920, pensando também num pós-guerra, né? A Grande Guerra terminou em 1918. Então você imagina nessa década como foi complicado, nem todo mundo conseguia ir ao cinema. Então ainda era uma atividade bastante complicada. Então 24 frames por segundo acabou se tornando uma convenção, porque ele ficou bacana com relação à qualidade da época, que acabou migrando aos dias de hoje. Então, você tem no cinema hoje essa possibilidade das câmeras normais de fazer 24 quadros por segundo. Claro que nos cinemas hoje a gente não utiliza 24 quadros por segundo. Eles usam pelo menos 60, de 30, usa 60. Porque quando você vai trabalhar com cenas de ação, a quantidade de informação, por exemplo, é muito maior. Então, para trabalhar com 24 quadros é mais complicado. Então, com o digital mudou tudo, né? Então, qual que é a diferença aqui, né? Dos 24 quadros por segundo e os 60 quadros por segundo. Ou seja, se eu vou trabalhar aqui um efeito nos 60 quadros por segundo, fica muito mais fácil, porque eu tenho, obviamente, muito mais detalhamento, eu tenho muito mais informação para poder fazer uma câmera lenta. Imagina eu pegar esses 24 quadros por segundo e transformar para 12 quadros por segundo. Eu não vou conseguir fazer uma câmera lenta, vai ficar falhado, vai ficar serrilhado, vai ficar faltando informação. É como se, de repente, a minha mão, dessa posição, ela passasse já para perto do meu ombro esquerdo, né? Ou seja, como assim pulou? Né? A câmera lenta tem que ser assim, quadro a quadro, com calma, no detalhamento. E se for muito rápido, também. Então, vocês conseguem entender isso? A câmera, você faz o ajuste de como que você vai fazer a gravação, e a partir daí ela vai gravar para você. Claro, desde que ela consiga. Vai ocupar mais memória? Vai ocupar mais memória. Então, tem que pensar nisso, né? Quanto que você tem de memória no teu smartphone? Quanto que você tem de memória no teu cartão? Você saiu para gravar um casamento, uma festa, fazer uma matéria jornalística, ou saiu para gravar um curta-metragem, saiu para gravar com os amigos um determinado evento, um show. Ou seja, começa a pensar na questão da gestão, o que é possível e o que não é possível, né? Às vezes é melhor você fazer um vídeo numa resolução um pouco mais baixa, mas que fique bacana, do que você falar assim, vou gravar em 4K porque o iPhone grava em 4K. Ok, mas se você tiver pouca memória, fica mais complicado. Então, claro que também existem opções de iCloud, nuvem,
né? Tanto um sistema quanto o outro, você pode jogar na nuvem. Eu, por exemplo, hoje eu trabalho todo o meu material de aula, tudo eu trabalho centralizado na nuvem. Então, se eu estou aqui na minha casa transmitindo uma aula, ou se eu vou para Brasília, se eu vou para o Sul, se eu vou para Minas, eu acesso através da nuvem e eu consigo fazer qualquer aula, palestra, que eu tenho meu material preservado. Com vídeo, a galera faz a mesma coisa, inclusive na parte de edição, né? Na questão colaborativa. O vídeo vai para a nuvem, cada máquina acessa o vídeo e faz o seu trabalho, e hoje está muito mais rápido, né? Muito mais rápido. Bom, controles de câmera. Isso é super importante, a gente trabalhar os controles de câmera, porque é a forma que você vai utilizar a ferramenta. Existe a forma correta e a forma incorreta, depende muito do que você quer, depende muito do que você vai produzir. Se você vai produzir, por exemplo, uma matéria jornalística, tem um tipo de enquadramento, tem um tipo de luz, tem uma forma de você produzir. Se você vai trabalhar numa festa com bastante movimento, tem uma outra forma. Qual que é a luz ambiente? Vai trabalhar com luz ambiente apenas? Vai trabalhar dependendo da luz do sol? Né? Mas e se passa uma nuvem? Né? E se de repente começa a chover? Então, existem uma série de questões que começam a borbulhar na nossa mente para a gente começar a pensar como que eu vou produzir o melhor vídeo, porque as câmeras são todas iguais. Né? A mágica vem da onde? A mágica vem da gente, de trabalhar com o equipamento de forma correta para atingir os nossos objetivos. Né? Então, como que funciona o diafragma? Tem uma foto menor aqui em cima, você pode chamar de diafragma, você pode chamar de íris, é que nem no microfone, né? Ah, esse microfone é duro, esse microfone é mole, ou seja, o microfone que capta mais, é o microfone que capta menos. É a mesma coisa com relação à câmera. Existem os jargões de mercado, cada estado fala de um jeito, né? Se a gente vai para a Bahia, o pessoal fala de um jeito, São Paulo a gente fala de um outro jeito, vai para o Sul, muda também. Então, a gente tem essa questão regional também, e a mesma coisa acontece com os equipamentos. Então, o diafragma, a íris, o que acontece? Numa foto normal, o que vai acontecer? Ela vai abrir e fechar. No momento em que ela abre, vai entrar o quê? A luz com toda a informação da imagem que eu preciso. E aí ela vai fechar. Isso é um fotograma, isso é um frame. Então, esse movimento de abrir e fechar, ele vai gravar um movimento. Então, você vai pensar assim, nossa, mas então no filme o que seria? Seria 24 vezes isso por segundo ou 60 vezes por segundo. Claro que esse diafragma que eu estou mostrando aqui, ele não é digital, é um diafragma tradicional, de câmera fotográfica mais antiga, ele não trabalha mais dessa forma, de fechar desse jeito, mas, obviamente, a gente faz o ajuste de entrada da quantidade de luz que você precisa, né? Então, ele trabalha dessa forma, ou seja, quanto maior aberto, maior quantidade de luz, menor aberto, menor quantidade de luz. Obviamente, é diretamente proporcional. Aliás, assim, algumas câmeras utilizam esse formato, tem as câmeras que utilizam outro formato que já vem aqui dentro do corpo da câmera, né, que é uma janelinha que abre e fecha. Então, tem vários tipos, depende do tipo de câmera que você vai utilizar. Hoje, com o digital, já basicamente você pode crer que eletronicamente ele vai habilitar o CMOS para fazer a leitura e vai ligar e desligar, né? Já mudou bastante o esquema. E a gente tem que pensar hoje, né? Como que funciona o digital e como tirar um melhor proveito dele, né? Bom, com relação às lentes, né? Do controle da câmera, diafragma a gente tem aqui, né? De 2.8 a 22, ou seja, você tem essas variações que normalmente na lente, ela já vem essa informação para que você possa trabalhar de uma forma, olhar, obviamente, no viewfinder, você olha no visor e você vai olhar e falar, legal, isso aqui tá bom, tá do jeito que eu quero, tal, aí fica bacana. Então, ele trabalha bem essas possibilidades de acordo com o que você for trabalhar, né? Aqui ficou... Oi? Volta o próximo slide. Slide. Isso. Eu sempre confundo as siglas, tipo, quando eu vou mexer na câmera. Aí, tipo, esse F2, tipo, número assim, ó. Eu nunca sei, tipo, quando tá mais aberto e quando tá mais fechado. Agora eu tô vendo aí, agora eu tô...
O F20, tipo, quanto mais alto o número, menos luz. Isso. Menos abertura. E claro que aí também vai depender muito do tipo de lente que você está usando. Você está usando quantos milímetros de lente você está usando? Né? Está usando uma 120, está usando uma 70, está usando... Tem uma 90 e uma maior. Bom, então você está bem equipado, cara. Está bem. Na verdade não é minha, é da minha namorada, mas está aqui comigo, que eu estava gravando material. E eu não sei muito mexer, pra falar a verdade. Ela manja um pouquinho mais. Mas só que eu tô aprendendo, entendeu? Aí, bom. E que câmera que ela tem? É uma Canon, uma DSLR, uma 7... Esqueci o modelo, mas é uma boa. Mano. É uma 700D. Essa daí, acho que é essa daí. Eu gosto dessa linha. Se você quiser, eu pego ela aqui pra você ver. Legal. Não, é legal você... Tem uma lente que é mais para zoom e tem uma 50mm também, que é aquela que não dá pra, é para retrato, né? Não dá para dar zoom. Isso. Mas a definição dela é muito boa, a definição dela boa. Tá muito boa. Legal, nós vamos chegar em 50mm, eu vou te explicar algumas coisas, eu vou falar para vocês algumas coisas legais para a gente ter essa noção, né? Quando que eu uso uma tela objetiva, quando que eu uso uma grande angular, o que significa 50mm, 120mm, etc. Nós vamos trabalhar, vamos falar bastante disso de uma forma que você aprende e você já olha e fala assim, legal. Você trabalha de forma intuitiva. Eu acho muito legal quando a gente consegue trabalhar... trabalha de forma intuitiva, não fica naquela de, poxa, e agora? Quantos lumens, quantos looks estão entrando na minha lente e tal, com X velocidade, sabe? A gente precisa, no dia a dia, você precisa ter praticidade, né? Tem que ter praticidade. Então, posso seguir? Beleza. Então, vamos lá. Bom, aqui tem, eu não sei porque ficou esse, bom, esse aqui ficou pequenininho, não sei porquê, mas não consigo mexer agora. Aqui a gente tem os ajustes de diafragma, deixa eu ver se tem... Ops. Tá. Sabia que estava faltando aqui o... Tá. Então, esses são os ajustes que normalmente a gente encontra. Nessa leitura, né, até que o Jonas estava falando, normalmente a gente olha para esses números aqui, a gente não entende para que serve, né? E o que normalmente acontece é o seguinte, eu vou girar para ver o que acontece, para ver qual é a melhor posição de acordo com o que eu estou vendo. Então, vale a pena agora, a partir de agora, vocês já sabem que você tem uma maior abertura, né, com F2, escancarado aqui, na verdade, né, que ficou F2, e a gente tem uma menor abertura com 16. Tem câmera que chega a 22, né, vai depender muito do tipo de lente. Uma coisa que eu acho legal em lente, que eu faço até um paralelo com o microfone, a câmera, o corpo da câmera, ele fica obsoleto, porque se você compra uma câmera 2K, uma câmera que hoje você vai falar assim, poxa, já tem 4K, já estão pensando em 8K, 12K, tal. Acaba ficando obsoleto dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer. Mas lente, normalmente é uma lente bem cuidada, não deixando criar fungo. Tem gente que deixa a lente de qualquer jeito. A lente tem que ter uma série de cuidados para não criar fungo, não ficar com umidade dentro, para não, obviamente, afetar a qualidade do seu trabalho, tanto em foto still, parada, né, foto tradicional, quanto vídeo. Então, tem uma série de cuidados que a gente precisa tomar. Então, esse ajuste aqui, vocês agora já sabem que ele vai trabalhar a abertura do diafragma, a abertura da íris. E aqui nós temos o shutter, que é justamente o que eu estava falando para vocês. Dá para ver a animaçãozinha? Está passando a animaçãozinha para vocês também? Tá, porque às vezes o PowerPoint, ele dá umas quebradas. Então, o shooter, né, que normalmente o pessoal fala, mas assim, o shutter, né, ou seja, essa forma de fazer a captação, ela funciona desse jeito. Ela vai captando, claro que aí está devagarinho, né, só para poder mostrar o tempo de exposição. Ou seja, cada vez que aparece esse castelinho, ele pega essa informação e joga no cartão de memória. Se for vídeo, ele já vai no formato de vídeo, normalmente MP4, vai no tipo de compressão, vai no tipo de ajuste que você fez na câmera, né? Como que você vai querer gravar. Cada câmera tem um estilo, né? Vai gravar em alta, vai gravar em baixa, mais comprimido, menos comprimido. Então, aí vai depender muito do que você quer fazer. E se for um fotograma, se for
uma foto normal, ele vai pegar um arquivo e vai jogar cada arquivo a sua foto, e depois, quando você fizer o download do cartão, automaticamente você vai conseguir baixar o teu trabalho e jogar no Photoshop para fazer ajustes de cores e cropear, cortar, ajustar direitinho e tal. E se for vídeo, mesma coisa, né? Entrar na parte de edição, fazer os cortes necessários, mexer na parte de cor, corrigir as cores, porque muitas vezes acontece de você estar num ambiente com variação de cores, e aí você corrige depois, né? Mas, obviamente, lembrem-se de que o software não faz milagre, é importante que você tenha o seu trabalho com a máxima qualidade possível, já de primeira. Aí, depois, na edição, você só vai fazer os cortes e ajustar, fazer a edição de acordo com o tipo de gênero e o formato que você precisa, né, atingir. Tudo bem? Perguntas? Não? Tudo jóia? Segue? Então, vamos lá. Aí, dos controles da câmera, quando a gente fala do shutter, né? Então, assim, é o tempo de exposição, na verdade, na animação passada, ele ficava ali, né, no mesmo ritmo, né? Mas, na verdade, a gente tem ajustes onde, quanto mais aberto ficar, mais exposição eu terei. Quanto menos aberto ficar, menos exposição eu terei. Então, olha que legal essa foto aqui com uma comparação, né? A diferença entre 1,3 segundos de abertura para 15 segundos. Então, olha a diferença de exposição, né? Claro que eu não preciso ficar 15 segundos com uma íris aberta para poder fazer a captação, né? Na verdade, é um exemplo aqui bastante exagerado, mas eu gostei dessa forma como fizeram essa montagem, porque ela mostra exatamente o que acontece quando você fica muito exposto, menos exposto, né? Você fica muito under ou over, ou você trabalha muito, assim, muito exposto, menos exposto, ou exposto na medida. E qual dessas está certa e qual está errada? Nenhuma. Vai depender muito do trabalho que você quer realizar. Muitas vezes você precisa só desse fundo aqui em 1,3 segundos, para algum motivo, para usar de fundo para algum outro tipo de trabalho, ou para essa mesma sequência de fotos ou vídeos que você eventualmente tenha a fazer, você pode usar essa exposição de 1,3 segundo para, de repente, mixar com alguma coisa, mesclar com alguma coisa. Então, não existe o certo e não existe o errado, existe aquilo que você quer criar. Então, uma outra ferramenta muito importante é a criatividade, porque o que você vai fazer com a câmera é o que você vai decidir para você poder inovar, para você poder fazer a diferença perante sua concorrência, perante trabalhos que você já fez. A nossa tendência, obviamente, tem que ser melhorar, né? Tudo bem? E aí é bom ter uma base também, para ela não ficar sem foco, né? Não ficar ferida. Exatamente. Então... Tem gente que normalmente, Adriana, treme muito, né? Eu, por exemplo, não tremo, né? Mas eu tenho amigos que eu já vi amigos trabalhando assim, e você percebe que tem um tremor natural. O importante quando você vai fazer uma foto, isso é uma coisa que eu uso para mim, não necessariamente tem que ser regra, né? Eu prendo a respiração naquele momento em que eu vou fazer uma determinada foto, assim, para realmente, assim, bem, travar mesmo, ter mão firme, braço firme, porque a câmera, ela tem que fazer parte do seu corpo, não importa se é uma simples foto ou se você vai trabalhar com vídeo. Na verdade, ela tem que fazer parte do seu corpo, aquilo tem que ter um movimento preciso, não pode ter movimento rápido, a não ser que seja realmente a intenção de você ter movimentos rápidos, né? Então, aí é uma questão artística também. Eu estou com dificuldade hoje de fazer print das aulas. Se vocês puderem, quem tiver possibilidade de fazer uns prints e depois colocar no nosso grupo do WhatsApp, seria legal. Se vocês puderem, para me ajudar a fazer o relatório depois. Tá? Quem puder. Beleza, valeu, Jonas, valeu. Avisa que eu fazer uma pose bonita. Boa, avisa para a Adriana, como é que é? Travar na beleza, né? Então, vamos lá. Controles de câmera. Tensão total, né, professor? Para tirar a foto assim na
Não tem que ser, sim, né? Daí avisa. A gente nem consegue. O celular para alguém tirar foto, eles nem conseguem. Não. É verdade. É verdade. O bicho tem que pegar a data também? Oi? Seria bom. Seria bom. Se puder pegar a data, é bom, que daí depois eu coloco no relatório, né? Porque como eu estou só com o monitor hoje, não sei porque o meu monitor auxiliar não está funcionando, aí eu estou na telinha só do MacBook. Bom, seguindo aqui, controles de câmera, a gente tem aqui a profundidade de campo, muito utilizada em cinema, né? Muita gente assiste um filme e às vezes fica encantada com aquela determinada cena e você não sabe o porquê. Uma delas é a profundidade de campo, né? Você pega aqui, por exemplo, na foto do lado direito, a gente consegue perceber uma imagem que você consegue ir lá no fundo, né? Você tem uma noção espacial muito maior se comparado à imagem que nós temos do boné aqui, né? A gente vê apenas o boné, o resto ele fica desfocado, e aqui nós temos do lado direito, né, com essa abertura F16, você tem uma profundidade de campo maior. É uma coisa que em TV, normalmente, o que acontecia na década de 70, 80, mais difícil de você perceber, porque a tela era menor, era o tubo CRT de raio catódico, analógico, a resolução era em linhas, então você não tinha uma qualidade como numa tela de cinema, um filme gravado em 35 milímetros, né? Um filme gravado em 35 milímetros e tal, bem diferente, né? Vou parar aqui para dar uma boa tarde para o Danilo. Danilo estava lá no Facebook. Tudo bem, Danilo? Conseguiu? Beleza? Não tem som. Agora sim. Tudo bem? Tudo beleza? Seja bem-vindo. Seja bem-vindo. Temos aí agora depois nós vamos colocar você no grupo do WhatsApp, né? Para você se integrar. Depois eu passo o teu contato para... Eu não sei quem criou o grupo, não sei se foi a Adriana ou se foi a Cat, mas aí eu passo para as meninas para você entrar no grupo, tá? Oi, Danilo. Tudo bem? Prazer. Então, a Adriana é de Brasília, a Gessina é de Itacoaxetuba, o Jonas é do Itaim, aí tem o Tiago também, que é do Itaim, às vezes tem o Fernando que entra lá de Miracatu, então tem tem uma galera aí bacana. Bom, o Danilo eu já conhecia, na verdade, o Danilo é produtor de TV, já trabalhou com estrelas aí famosas, né, já vem para fazer essa reciclagem aí, né, com a gente, tem muito a colaborar nos trabalhos futuros aí, quando a gente conseguir fazer, vai ser bem bacana, seja bem-vindo, sei que você tem muito a agregar aí com o grupo, vai ser bem legal, né, com certeza. Vai ter que ser uma troca mesmo, né? Essa vida a gente está sempre aprendendo, né? E a gente quer também aprender aí alguma coisa, a gente sempre está em momento de aprendizado, então a gente tem que fazer essa troca saudável. Exatamente. É isso aí. Beleza, Danilo. Segue o link tem um link do grupo do WhatsApp. Ele colocou o chat, ó, já colocou aí, beleza, pronto. Legal. Aí no chat fica mais tranquilo. Beleza? Eu agradeço. Fico à disposição de vocês aí, tá bom? Maravilha. Valeu. Então, vamos embora. Então, controles de câmera, então o que acontece, né? Quanto menor a abertura do diafragma, a íris, menor, mais nitidez você vai ter. E quanto maior a abertura, você vai ter o fundo mais desfocado. Por que acontece isso? Por causa da quantidade de luz que está sendo inserida na lente. Mas claro que isso é um conceito básico, né? Porque depende muito de quantos milímetros tem a lente, que tipo de lente que é, e a gente vai seguindo aqui para ver mais adiante. Alguma pergunta com relação a isso? Tudo bem? Beleza? Seguimos. Então, vamos lá. Olha, para entender um pouco mais a questão da profundidade de campo, né? Eu tenho uma abertura f1.4 aqui, né? Um foco 1.4. Olha, eu tenho aqui um periquito, um passarinho, né? Um papagaio, né? Não sei exatamente qual é como eu não sou de biologia, não sei exatamente qual é
a marca, nem o modelo do passarinho, mas é um passarinho que tem aqui, e você consegue perceber justamente a distância focal. A gente já começa a pensar em vídeo, né? Qual que é a distância focal que eu vou trabalhar, né? Qual que é a profundidade de campo que eu vou trabalhar. Então, em f1.4, o que eu tenho aqui, ó? Eu tenho esta característica. Eu tenho essa profundidade de campo, de range aqui, onde eu tenho este passarinho. Quando eu vou mexendo, eu vou diminuindo a minha íris, eu vou mexendo no meu diafragma, o que acontece? Para 5.6, eu já começo a trabalhar com um range um pouco maior e diminuindo ainda mais a minha íris, né, meu diafragma, o que acontece? Eu já tenho todo esse contexto aqui, ou seja, eu tenho a família toda dos passarinhos de marca e modelos desconhecidos junto com a árvore. Então, ou seja, eu estou ampliando o meu campo de visão. Então, é legal a gente conseguir associar isso e pensar na aplicabilidade do conjunto de lentes que eu vou utilizar, porque se você pega uma lente que vai até só 14, 12, 16, de repente você não vai conseguir fotografar da forma como você gostaria. Isso pode, obviamente, trazer algum tipo de prejuízo para o seu trabalho. Então, é bastante interessante e importante que você conheça os tipos de lente para que você possa utilizar de uma forma correta, né? Vale a pena pegar uma lente de 300 milímetros, aquelas que o pessoal vai para Fórmula 1, campo de futebol, que são aquelas lentes gigantes que custam uma fortuna? Depende do trabalho que você vai fazer. Muitas vezes você compra um equipamento, você fala assim, puxa, comprei e agora não vou precisar. E na hora de comprar, saiba que é caro. E na hora de vender, sempre vale menos da metade do que valeria, porque o pessoal não paga, né? A obsolescência, de repente, da lente, ela não é grande, mas a qualidade dela, na hora de vender, o pessoal não absorve, né? Não absorve. Então, olha, os tipos de exposição, né? Eu tenho aqui 3 opções, na verdade, 3 versões de exposição, né? Como eu sempre digo, não existe o certo e não existe o errado, depende de qual tipo de trabalho você quer fazer, né? Então, eu tenho uma abertura aqui F16, né? Uma ISO 50, um padrão. Eu tenho também uma F16 aqui, no caso, com 5 segundos, 1.6 segundos, e eu tenho aqui 1 segundo. Então, veja que muitas vezes eu não preciso de tanta exposição. Qual que é a foto que eu prefiro aqui? Basicamente a da direita, me parece mais interessante, mas depende muito do contexto, né? Talvez as outras 2 opções sejam mais interessantes para poder compor um trabalho. Sempre eu tenho que pensar que tipo de imagem eu preciso e o que eu quero mostrar. Se eu quero mostrar o reflexo do lago, né, dessa água, obviamente, eu já venho pensando nessas 2 opções aqui. Agora, se de repente eu quero mostrar mais, sei lá, de repente tem um cupim aqui, tem um mato aqui, que o intuito é mostrar o mato, claro, eu não precisaria, a princípio, mostrar esse horizonte todo, mas você já consegue tendo uma exposição maior. Então, por isso eu sempre digo, né? É complicado eu falar, às vezes, né? Essa foto está errada, né? Esse vídeo está errado. Depende, né? É como obra de arte, né? Você pode não gostar da obra de arte, mas para você dizer não gosto, é interessante você encontrar as informações necessárias, quem que é o pintor, ou quem que é o artista, quais foram suas referências, por que ele fez isso, ele fez uma escultura, ele fez uma pintura, por que ele tem aquele tipo de traço? E no cinema e na televisão é a mesma coisa, com série principalmente, né? Hoje série é uma coisa que não tem como você descartar. E existem séries com fotografias, assim, excelentes. Então, como que você consegue entender um pouco esse processo de criação de uma obra audiovisual? É sabendo a referência do diretor, onde que o diretor estudou, com quem que ele trabalhou, quais foram os filmes que ele fez. Então, os diretores, normalmente, eles têm um tipo de assinatura, têm um tipo de estilo de fazer a direção de fotografia, obviamente sempre baseado, pautado pelo gênero e pelo formato da obra audiovisual. Então, é importante a gente
sempre abrir o horizonte, né? Toda vez que você fala assim, esse filme é uma porcaria, esse filme não é legal. Normalmente eu sei que não é esse termo que a gente usa, mas aí eu acho que é importante a gente sempre pensar, pesquisar quais foram as referências de criação da obra para poder falar de uma forma mais assertiva, ainda que você não concorde. Tudo bem? Perguntas? Posso seguir? Beleza? Então, vamos lá. Bom, mais um pouco de exposição. Agora, entrando um pouco mais na realidade, né, das câmeras, que também você encontra esse tipo de ajuste nos telefones, né, nos smartphones, tanto iPhone quanto Android, existe esse tipo de ajuste de exposição. Você trabalha sempre esse referencial, né, -2 mais 2. Então, você tem sempre menos exposição, opção -2, né, o ponto nivelador sempre numa exposição padrão, ou você pode ter um excesso de exposição, também sempre pensando em qual tipo de obra que você quer criar, qual tipo de fotografia, né? Obviamente, se você vai trabalhar, né, num casamento, por exemplo, né, tirar foto de casamento, as 3 podem ser legais para depois utilizar como filtro de vídeo, filtro de foto. Então, você tem várias opções. Então, sempre quando você trabalha de -2 a +2, você tem a opção de ajustar na hora e olhar no Viewfinder para saber que ponto realmente você quer, se é -1, se é +1, se é +2, -2, né? E aqui, para já ir finalizando essa questão da exposição, a gente tem aqui a quantidade de informação que varia bastante nessa foto, né? Eu achei bacana esse tipo de exemplo, que ele me dá o subexposto até o mais exposto, né? Que seria o under, correct e o over, né? Que realmente satura bastante. Agora, dessas opções aqui que você tem dessas fotos, também vai depender muito daquilo que você quer mostrar. Muitas vezes até esse subexposto, aqui, essa subexposição, ela pode ser bacana para um determinado momento, para você, de repente, fazer algum tipo de recorte e fazer algum tipo de inserção, tanto em vídeo quanto em foto, still. Tudo bem? Então, vamos lá. Histogramas, é bastante interessante, né, fazer o trabalho com histograma também. Deixa eu dar uma ajustada aqui, que para mim ficou bem pequenininho. Aí. Trabalhar com histograma, a maioria das câmeras tem, né? Se você for trabalhar com Canon e tal, para você ter uma ideia da quantidade de informação de luz que está entrando, né? Quanto que é mais claro, quanto que é mais escuro, como que você vai trabalhar. É interessante porque, assim, é um balizador onde você consegue fazer uma leitura com mais precisão, porque muitas vezes o que você está olhando no Viewfinder, não que ele esteja errado, mas existem, às vezes, especificidades, características que o histograma vai trazer para você de uma forma mais verdadeira, mais precisa. Então, a gente tem aqui, no neutro, né, seria mais ou menos equilibrado, né, o excesso de luz, o excesso de mais luz ou menos luz, falar escuridão não é o correto, né, mais luz e menos luz, como que ele está trabalhando. Aqui, ao lado direito, a gente tem um contraste mais extremo, né, ou seja, bastante escuro e bastante luz, né, as luzes medianas, né, já ficam muito para baixo, fica quando vocês forem fazer qualquer tipo de ajuste, pode ser no Photoshop, qualquer tipo de ajuste em foto, vocês percebam que existem opções que, assim, você vê que tem um clarão, mas ao mesmo tempo está escuro, né? Alguns pontos ficam muito escuros e outros ficam muito claros, dependendo da foto, e é exatamente esse tipo de ajuste. E aí a gente tem uma exposição mais escura para a esquerda e uma mais clara para a direita, que normalmente sempre o lado esquerdo é mais escuro e o lado direito é mais claro. Aí tem uma sobreexposição, né?
e tem uma subexposição e tem uma superexposição, ou seja, aqui eu tenho pouca luz e aqui eu tenho muita luz. Então, tudo que estiver do lado direito no histograma, ele aumenta a luz. O legal é que ele trabalha bastante real time, né? Se você pegar uma luz e colocar na frente da câmera, você vai perceber que o histograma ele já altera na hora, ele sobe. Se vocês conseguirem fazer algum teste, inclusive até no Sony Vegas dá para ver isso. No Sony Vegas tem histograma, no Premiere também tem histograma, Final Cut, etc. e tal. Dá para trabalhar bem. É legal para a gente ter uma noção do que está acontecendo. Perguntas? Não, tranquilo aqui. Então, beleza. Então, bora. Vamos embora. Ops. Aí, lentes. Não sei porque que ele está me colocando, eu tinha colocado tudo junto. Aí, bom. O que acontece com as lentes? Nós temos dois tipos básicos de lentes, que são as lentes fixas, que são lentes especializadas, né? Principalmente essas lentes aqui, que são lentes de 35 milímetros, né? Que é um padrão, basicamente, de cinema. São lentes, assim, muito caras, lentes específicas, elas são sensacionais com relação à qualidade, e um jogo de lentes desses é bem caro, né? Agora, a gente também tem a opção de trabalhar as lentes de zoom, né? Que normalmente é que o Mac está na área. Ó, Mac 011 está na área, antes tarde do que nunca. Salve, Mac! Salve, boa tarde, geral. Beleza? Oi, Marco. Boa tarde, meu amigo. E aí, Marco? Boa tarde. Rapaziada. Beleza. Então, depois dessa parte, Mac, depois você dá uma olhada no que for ficar gravado no Facebook. Com certeza. Que vai te dar um toque legal nos clipes que você grava e tal, vai ser bem bacana. Aí depois a gente tira dúvidas aí, beleza? Beleza, valeu. Então vamos nessa. Ó, depois, por favor, quem estiver tirando o print de tela, aproveita que o Mac entrou para eu ter opções aí, tá bom? O Jonas está fazendo, né? Valeu, Jonas. Estou fazendo aqui. Boa, valeu. Então vamos lá. Então a gente, então assim, bom, falando de lentes, né? Dois estilos de lentes. As lentes fixas são aquelas que elas são de 35 milímetros e você só tem ajuste de foco, na verdade, né? Ajusta a íris e tal, nada mais do que isso. E as lentes zoom, que são lentes já de multiuso, né? Normalmente elas têm menor qualidade. Daí você fala assim, ué, mas lente não é lente, vidro não é vidro, né? Não é tudo igual? Na verdade, não é tudo igual. Primeiro pela qualidade do vidro, tanto é que se você pegar uma lente da Zeiss alemã, mesmo para óculos, né? Vai ver o preço de uma lente da Zeiss para óculos. Você tem que vender um rim, né? Como diz minha filha, né? Para poder conseguir uma lente dessa. É caro para caramba. E existem outras lentes mais baratas e tal. Não necessariamente só as Zeiss, mas existem lentes mais caras, lentes antirreflexivas e tal. No caso da lente, o que eu preciso pensar? O que vai passar por ela? Vai passar por ela luz. Se a lente foi feita de algum material que contém impurezas, isso vai atrapalhar bastante a minha gravação. Eu não vou ter a mesma qualidade se comparado a uma lente fixa. Mas, claro, não dá para ter só o conjunto de lente fixa, é bem complicado. Então, as lentes zooms, elas cumprem esse papel de trabalhar com uma versatilidade na hora de você fazer as cenas ou as fotos que você pretende. Agora, a lente, por exemplo, a lente 50 milímetros, né, que é a lente que o Jonas estava comentando, que a namorada dele tem e tal, essa é uma lente fixa que você precisa ter, porque é uma lente que ela trabalha muito baseado na visão humana. Para você ter uma referência, você começar a pensar agora, bom, o que eu preciso gravar e qual é a minha distância focal? Como que eu vou trabalhar esse vídeo? Não importa o gênero e o formato que você pretende produzir. Isso é um conceito que você acaba associando e trabalhando de uma forma muito automática, né? Poxa, eu vou fotografar aquela menina que está no escorregador.
poxa, eu vou usar uma 50 milímetros porque eu estou a 3 metros dela. Então, é bacana, 2 metros, 3 metros, talvez até 5 metros, dependendo, né, da situação. Então, a lente 50 milímetros, ela se assemelha ao olho humano, né? Ela tem uma distorção mínima de imagem e você consegue essa imagem bacana, semelhante aqui à menina daquela série espanhola, que eu esqueci o nome agora. Sempre quando eu tento lembrar de alguma série, eu esqueço o nome, né? Super legal isso, né? No meio da explanação. Mas, enfim, aquela menina que ficou presa naquela série, né? Então, vamos lá. Lente 50 milímetros. Ops, ao contrário. E aí a gente trabalha com a lente grande angular, né? A lente grande angular, ela trabalha... por que ela é grande angular? Porque ela trabalha num ângulo bastante aberto, né? Vou exagerar, né? 180 graus. Claro que ela não consegue enxergar 180 graus. Mas se você imaginar o teu campo de visão, por exemplo, quando eu olho para a câmera, que vocês estão me olhando, eu consigo enxergar todo o meu universo aqui do lado, até quase aqui minha estante de livros e tal, e ali que eu tenho minhas coisas que eu gosto de mexer com eletrônica e tal, eu tenho uma visão periférica. Então, é interessante que a grande angular, ela abre mais do que a 50 milímetros, né? Com a grande angular eu consigo trabalhar dessa forma panorâmica, né? Capturar uma área maior, e como você consegue ver nessa foto de exemplo aqui, né? Então, vamos supor, casamento na praia, né? Poxa, vou fazer um casamento na praia. Pô, uma lente dessa, nesse esquema, pô, fica bem bacana, fica bem legal. Dá para fazer um esquema assim, de você ter um trabalho assim, bastante vibrante, inclusive com cores, né? Então, essa é uma lente que vale a pena. Ela vai de 15 a 24 milímetros, né? Então, também, quando você precisa de objetos mais próximos, pequenos, né? Quem vai trabalhar com macro, né? Já entra um pouco, quase 15 milímetros já é macro, inclusive, né? Quando você aquelas lentes para você pegar pequenos objetos, né? Detalhe de um relógio, detalhe de uma pulseira, aliança, tal, né? Fica bem legal. Então, essas lentes são específicas para isso. Existem lentes que vão de 24 a 100 e pouco, né? Tem, que acho que até deve ser a lente que o Jonas usa, né? Tem lente que acho que vai de 20, 24, 24,80, enfim. Então, você tem esse range que você pode trabalhar. Aí a gente tem a lente olho de peixe, né? Que é uma lente que eu particularmente não gosto, não lembro de ter usado essa lente, né? Para esse tipo de efeito, né? Abaolado, né? Dá um efeito mais bolha, né? Essa é uma lente que pode chegar a 180 graus, né? Porque ela pega assim todo o contexto, mas ela dá essa distorcida, ela fica esférico, na verdade, né? O tipo de visão dela é uma lente que normalmente o pessoal tem, quem trabalha com fotografia e tal, acaba tendo, principalmente publicidade, né? De repente inventar aí alguma coisa. E aí a lente teleobjetiva, né? Essa é uma lente 300 milímetros, né? Que eu havia comentado com vocês, custa uma fortuna uma lente dessa, e essa é uma lente sonho de ter, principalmente quem gosta de, né, astronomia. Eu, por exemplo, adoro, a Adri também. Eu adoro, né? Se eu pudesse ter uma lente dessa, principalmente, de repente, né, um telescópio bacana, onde você pode acoplar a câmera, né? Para fazer fotos, né? Ele tem totalmente esse perfil, né? E essas lentes, né? Que muita gente chama de super tele, né? Também, ela vai buscar o fiozinho de luz lá longe, quilômetros e quilômetros, bastante utilizada em esporte, né? Como o pessoal consegue pegar lance de longe, né? Para quem está um pouco mais longe. Pessoal que trabalha principalmente com foto, vídeo, pensando em natureza, né? Você não pode chegar perto do passarinho porque ele vai voar, né? E do leão, dispensa comentários o porquê você não pode e não deve chegar perto. Então, com um trabalho desse, o pessoal do Discovery Channel, o pessoal do Geographic Channel, se vocês digitarem no Google o making off desse pessoal, fotógrafos dessa linha de trabalho, tanto para vídeo quanto para foto, eles usam esse tipo de lente, porque eles têm que ficar distante para não alterar, não poluir, não seria o termo correto, mas para não alterar
o habitat natural do animal para que ele tenha um movimento, não de atenção, imaginando que tem uma presa, ou que tem um fotógrafo, ou que tem um predador, nem presa nem predador, né? Então o fotógrafo fica bem distante e eles utilizam essas lentes, né? Que pode chegar até 600 milímetros, né? Aí é loucura o valor de uma lente dessa, né? Aí é só o Danilo mesmo que consegue passar o cartão black dele, né? A Adri também, cartão black, tá tudo certo. E aí é só passar o cartão black. E aqui, as opções que nós temos de lente zoom, né? A gente tem as opções que vão de 24 a 300, são várias opções que a gente consegue utilizar das lentes, né? O que eu acho legal é a versatilidade, né? Assim, é legal você comprar uma lente dessa, você gasta numa lente dessa hoje, o dólar tá caro, mas dá para comprar uma usada aí, R$2.000, R$2.500, dependendo da lente, mais ou menos. Então já é uma lente que você já consegue trabalhar legal. Se ela for usada, cuidado, né? Sempre bom pedir para alguém dar uma olhada, de repente pegar a lente e levar em alguma pessoa uma empresa, na verdade, que faça manutenção, ou um técnico de confiança, para saber como que está a engrenagem dela, se ela está com muita folga, se o driver é um micromotorzinho que fica dentro dela, se está legal, se vai dar problema, se a engrenagem está fazendo barulho, se a lente está com fungo. Muitas vezes a gente não enxerga fungo na lente, né? Não sabe, às vezes, como é que a pessoa tratou da lente nesse período todo, né? Se bem que, eu estava comentando com a Adriana outro dia, né? Em Brasília é tão seco, que até fazendo um paralelo aqui, as lentes não emboloram em Brasília. Em Brasília não tem esse tipo de problema, né? Tão seco que é, né? Então, de qualquer forma, é importante, sim, fazer uma revisão com relação a micro-riscos, né? Todos os cuidados são importantes. É um equipamento delicado, da mesma forma como o celular é bastante delicado, as câmeras DSLR também, todas elas são bastante delicadas e tem que ter muito cuidado, né, para conservar, tá? Bom, agora, essa foto, ela traz um panorama para a gente do tipo de captação versus o tipo de lente que você vai trabalhar. É bastante interessante, porque você começa a ter de cabeça que tipo de lente que você vai utilizar. Então, você vai trabalhar com objetos pequenos, ou você vai trabalhar numa distância muito maior, então você consegue pensar qual o tipo de lente que você vai trabalhar. Então, assim, dentro de um parâmetro normal, você imagina que 135 milímetros, você vai ter só 18 graus de campo de captura, imaginando que você vai trabalhar com uma lente dessa. Então, assim, é o teu objetivo? Né? Ou num extremo aqui, trabalhando 100 graus aqui, bom, esse 8 milímetros, 180 graus, aí já é um trabalho específico, imagina para quem vive na selva, o cara é biólogo e precisa fotografar o besouro XYZ sobre 2 elevado ao quadrado e tendendo ao infinito, né? Coisas muito específicas, né? Eu nunca vi uma lente dessa, por exemplo, né? Trabalhar 8 milímetros. Agora, 18 já vi, 16, 14 já vi. E o nosso padrão, que é de 35 a 50 milímetros, né? Onde você consegue aí entre 47 e 60%, né? Imaginando o transferidor aqui, dá uma referência bacana para a gente. Aquilo que eu vou precisar, mais do que isso, talvez valha a pena você ter uma lente específica, tanto para foto still quanto para vídeo. Eu estou considerando os dois aqui. A lente, ela é diretamente proporcional ao tipo de trabalho que você vai fazer. Então, você tendo esse conhecimento, você já vai saber, olha, poxa, essa lente aqui alcança o que eu preciso fazer. Ou então, poxa, não alcança, o que eu faço? Eu vou gastar uma grana numa lente que eu preciso para fazer esse trabalho? Não, você faz locação, que é uma coisa muito legal também. Ao invés de você falar assim, poxa, agora eu preciso, tive aula com o Reinaldo lá, ele falou das lentes e falou de câmera, eu fiz as contas aqui, eu preciso gastar 30 mil reais. Eu posso gastar 30 mil reais? Não, não posso gastar 30 mil reais. O que você faz? Faça locação. Muita gente está fazendo isso. E qual é a vantagem da locação? Você está com uma câmera
boa, você está alocando uma câmera bacana, você devolve essa câmera, você pode, numa outra ocasião, fazer uma alocação de um outro modelo, um modelo melhor, e sempre você vai trabalhar com um modelo atualizado. Agora, a lente, vale a pena ter as lentes? Vale. Né? Como um microfone. Vale a pena ter 2, 3 microfones para 2, 3 ou mais estilos de gravação? Vale. Porque dura 20 anos, né? Como eu falei para vocês nas aulas de áudio, né? O microfone que eu estou transmitindo para vocês, não o de agora, mas das aulas que eu faço via PC, né? O microfone que tem 20 anos. E o áudio dele é bacana. Então, a lente é a mesma coisa. E a locação, no caso do corpo da câmera, você faz a locação só do corpo da câmera, normalmente você vai fazer também uma locação de um kit básico de luz, né, que nós vamos falar aí daqui a pouco. Então, vale a pena porque você sempre loca algo atual, lembrando que também tem um seguro, né, se acontecer alguma coisa, né, tem um seguro para não te dar nenhum tipo de prejuízo, né. Alguma pergunta com relação a essa explanação? Deu para entender mais ou menos, né? Começar a imaginar o ângulo de visão? Então, bacana. Então, vamos lá. Bom, agora, a gente tem que pensar um pouco no ângulo de vista, né? Porque sempre quando você trabalha, tudo que você trabalha fora da visão humana, sempre você vai ter algum tipo de distorção que pode ser benéfica, pode ser proposital ou não. Então, o que normalmente acontece com as lentes, né, imaginando aqui uma 16 milímetros, né, começando a falar 16 milímetros, lembra da exposição que eu fiz agora, do olho de peixe, da lente olho de peixe? Olha, basicamente é isso aqui, ó. Ela dá esse barrel distortion, na verdade, assim, é uma distorção no formato de barril de cachaça mesmo, barril de vinho, né? O barril de madeira, aquele barril antigão de vinho, né? Na verdade, ou de cachaça, enfim. Ele te dá ele fica meio abaolado, né? Ele fica nesse formato de barril. Então, vocês conseguem perceber que a fisionomia do nosso amigo aqui, ele fica mais arredondado, né? Naquele esqueminha da foto da lente olho de peixe. E aí, vindo para cá, né? Passando aqui de 50 para 85, né? A princípio você não encontra, né? Na verdade, vamos até exagerar um pouco, né? Até 135 ele coloca aqui. Não concordo muito com isso, mas vamos colocar aqui entre 50 e 100, vai? É certeza, 80 com certeza. Assim, normalmente, assim, você não tem distorção. Por quê? 50, lembre-se que 50 milímetros é a visão do olho humano. É a tua referência. Tudo que for para trás de 50 milímetros, você está vendo menos do que a visão do olho humano, ou seja, de uma forma diferenciada, mais perto. Perdão, não é menos. Você está vendo com mais foco. Acima de 50, já começa a ficar mais além, pensando no conceito da teleobjetiva. E aí você tem de 135 a 200 milímetros, aí ele já começa a ficar com esse pincushion, né? Ou seja, ele já começa, é o efeito oposto do barril. Ele já começa a trabalhar dessa forma. Pensando no côncavo e no convexo, né? Você já imagina que ela começa a ficar meio esquálido, começa a ficar meio o oposto do barril, né? Fica parecendo até uma coluna, né? Aquelas chaminés de usina nuclear dos Simpsons, né? Que tem aquele formatinho esquisito, né? Característico, na verdade, né? Então, tem que pensar nisso também. E, claro, qualidade de lente é diretamente proporcional a tudo isso aqui. Vai comprar uma lente lá, feita não sei aonde, não sei o quê, made in não sei o quê, não vou ficar citando locais, porque parece que é preconceito, né? Mas não é isso. É questão direta de você trabalhar com qualidade, né? Se você puder comprar um equipamento de qualidade, ou fazer a locação de um equipamento de qualidade, né? É sempre muito melhor, né? Então, vamos lá. Bom, dúvidas com relação à câmera, que passamos até agora. Então, aqui. A diferença que é importante a gente trabalhar a diferença básica entre luz e iluminação. A luz é uma radiação eletromagnética sensível à visão humana, cujos os comprimentos de onda
estão contidos entre 474 nanômetros, perdão, aproximadamente. Ou seja, entre 400 e 740 é aquilo que a gente enxerga basicamente de luz, incluindo suas cores, né? E a iluminação é o ato ou efeito de iluminar. Então, não dá para imaginar, né, só uma fonte... o trabalho do iluminador, a pessoa que trabalha com iluminação, o profissional que trabalha com iluminação, ele é uma figura super importante num set. Ele é uma figura, pode ser um set de fotografia, normalmente é um fotógrafo que faz, mas pensando na direção de fotografia, o cara que vai trabalhar com luz, ele é um cara que ele vai ter o projeto antes da direção de arte, né? O que a arte fez para essa cena? Quais são as cores? Existem cores muito vívidas, né? Existe vermelho muito vermelho, ou um azulão meio azulão, aquele verde, né, gritante. Existem cores, existem tons de prata, de dourado, que de repente vão causar algum reflexo que não tem a ver com o contexto da cena. Então, o ato de iluminar, você fazer um projeto, ele é baseado em cores, ele é baseado no projeto de arte, ele é baseado no tipo de cena que será gravada, né? Por exemplo, um filme de terror, você não vai ver muita cor no filme de terror. Normalmente são filmes com menos luz, que trazem, tem que despertar o medo, né? Tem que mexer com o teu psicológico, aquele momento de cena que de repente você fala assim, pô, é agora que vai acontecer? É agora que o cara vai perder a cabeça? É agora que ele vai ser atacado? Né? Então tem essa característica. E se é um filme mais alegre, né? Se é uma série, comédia, algo mais bacana, muito colorido. Se for infantil, então, nossa, cor é o que não deve faltar, né? Muda. Então, assim, o gênero, o formato, a forma que o pessoal da direção do filme, a direção da arte, projetou a cena, tem tudo a ver com a luz que ele vai imaginar, que ele vai planejar para poder fazer uma foto bacana. Quando eu falo foto, é gravar a cena. Quando eu falo foto, pode ser still também. Então, ele tem que trabalhar bastante essas características. Ele não vai chegar ali e falar assim, é assim, legal, eu vou colocar a luz desse jeito. Não, isso é tudo planejado, isso é pensado, isso é estudado. Tem todo um conceito importante, né? Porque tem gente que fala assim, vai lá e faz a luz. Liga lá. Não, isso não é fazer iluminação, né? Isso é simplesmente ligar uma lâmpada, né? Então, é isso. Bom, seguindo aqui, controles de câmera, que tem muito a ver, né, com o pessoal fala muito, tem que bater o branco, né? Opa, tem que bater o branco, né? Pô, você já bateu o branco, né? Como é que funciona isso, né? A gente tem que começar a pensar, você começa a imaginar, toda vez que você vê uma luz, pode ser na sua casa, pode ser na rua, luz do sol, todo tipo de luz, a gente tem que pensar em Kelvin. Aí você fala assim, pô, lá vem o cara com física de novo, como é que eu vou agora? Vou ter que fazer cálculo agora na calculadora para saber quanto de Kelvin que tem? Não precisa de nada disso. Essa tabelinha aqui embaixo, que vai de 1.800 até 16.000 K, ela te dá uma ideia de como que funciona essa graduação. Então, o que eu tenho aqui? Esse 1.800 aqui, vamos colocar de 2.000 até 4.000, é o abajur que você tem no seu criado mudo. É um abajurzinho desses que a gente usa para leitura. Quando você avança aqui entre 5.500, 6.000, 6.500, é meio-dia em Brasília no verão. Não tem sombra que aguente. Você está na praia com sol a pino. Não tem. Avenida Paulista, em São Paulo, 40 graus de calor, meio-dia de janeiro, não tem uma nuvem no céu, é isso. É 6.000 K. E quando você vai comprar uma lâmpada, o que você faz? Você dá uma olhada lá, tá lá, luz do dia. Luz do dia, 6.000 K. Aí tá lá, meio amarelinha, luz, não sei, não lembro agora qual é o outro tipo de luz que eles colocam, mas assim, basicamente as lâmpadas que nós utilizamos em casa, a gente utiliza 4.000 K ou 6.000 K. Normalmente, qual que é o ideal? Se você pensa em fazer um esquema como esse que eu fiz aqui, para poder transmitir, participar de reunião, da aula, etc.,
É sempre você trabalhar com uma amarela e uma branca, uma amarela e uma branca. O amarelo quebra o azul excessivo da branca. Então, a fotografia fica legal. Por exemplo, minha fotografia aqui, eu acho que vocês perceberam que está bem, assim, equilibrada. Não é perfeita, né? Mas, assim, está bem equilibrada. E eu fiz essa iluminação, eu tenho 3 pontos de luz aqui. Esses 3 pontos de luz eu fiz com uma lâmpada fluorescente normal. Na verdade, é uma lâmpada T5, ela é mais fininha. Uma delas é de 12.000 K, ela é bem forte, mas ela está trabalhando de forma refletida. E eu, para dar uma quebrada nas outras, eu peguei aquele papel de manteiga que a galera usa para fazer assado, para usar na cozinha, sabe aquele papel manteiga que vem num rolinho, que você cola fazer bolo e tal? É isso. Joguei um papel manteiga, até depois eu mando foto para vocês. Eu posto no WhatsApp. Eu cobri com papel manteiga, ou seja, deixo a luz mais difusa, vamos falar sobre isso daqui a pouco, que vai dar tempo, tem que dar tempo. Então você começa a olhar na lâmpada e você fala, tá, aqui tem uns 5.500, tem 6K, tem 4K. Então sempre é legal trabalhar tanto com uma quanto outra. Então a garganta tá pegando hoje. O seu coloca o papel manteiga para... Eu coloco na frente da lâmpada. Aliás, eu tenho um negócio para mostrar. Vou pegar aqui rapidinho. Ó, voltei. Por acaso eu tenho um pedaço aqui do papel manteiga, até vou mostrar porque fica mais legal. Olha, isso aqui, eu estou sem retorno do meu vídeo. Deixa eu abaixar aqui a apresentação só para eu poder ver se eu enxergo. Não vejo. Bom, se vocês não tiverem vendo, vocês me falam. Olha, isso aqui, um deles eu ganhei de brinde de uma empresa, não lembro qual, uma feira aí, alguma coisa. Olha que legal. Isso aqui vende no camelô, gente. Ó. Isso vende no camelô. Ó. Não dá para ver. Não? Mais para perto do seu ombro. Isso. Ó, tá vendo? Do outro ombro. Isso. Agora vira para frente, você está meio do lado. Então, peraí. Então, peraí que eu vou fazer um negócio diferente aqui. Peraí. Deixa eu ver pelo StreamYard, que daí eu consigo ver. Ah, tá. Agora eu consigo ver. Ó, agora dá para ver, né? Aí sim, né? Tá vendo, ó? Às vezes você quer fazer alguma correção. Esse daí é os LED que vende lá na loja da China, né? Isso, é por aí. Agora, aí você vai deixar, como que você vai deixar a luz mais difusa? Ó, aqui eu tenho papel manteiga. Ó, tá vendo? Eu vou deixar ela mais fraquinha. Ó, tá vendo? Pega no meu queixo, ó. Eu vou deixar só, tô fazendo só um preenchimento. Se eu tiro aqui, fica mais forte, tá vendo? Olha, ele fica mais forte. Fala, pô, mas não tá legal, tá muito artificial, né? Aí o que você faz? Ó, deixa ela mais difusa. E aí, claro, tem a questão de aproximar e tal. O papel manteiga é sensacional para isso. Isso aqui é algo super barato. Eu uso muito nas aulas práticas presenciais. Eu sempre levo, né? Normalmente eu levo 1 ou 2 desse, porque assim, a bateria dura pra caramba. Ó, até... Esse aqui é o mais forte. Ó, você tem como trabalhar bem o preenchimento, né? Você prende ele no celular, inclusive, né? Ele tem um clipezinho, né? Ó, você prende ele no celular, né? Fica bacana. Então, assim, é uma coisa barata, é um produto barato, a bateria dele aguenta bem, e vale a pena. Depois eu vou procurar as lentes, que eu acho que está guardado por aí, que basicamente eu não uso. Mas aí, então é isso. A gente tem essas opções baratas para trabalhar, de repente até para utilizar a iluminação em casa, né? Porque mesmo que você, pensando numa pessoa comum, um executivo que trabalha home office, por que ele não pode ter uma qualidade na imagem? Inclusive até é bacana você ter uma qualidade de imagem, né, uma postura correta para poder fazer uma transmissão, né, a angulação que você vai trabalhar da tua webcam, tá num tripézinho, tá fora do tripé. Tripé também tem kits aí que eu vi no Mercado Livre,
que chama Kit YouTuber. Ele vem com um tripézinho, ele vem com esse tipo de luz. Eu já vi vender por R$60. Tem kits aí de R$100. Então é super... É claro, tem qualidade? Não. É um quebra-galho. É algo para você começar. Você tem que partir de algum ponto. Então, se está com a grana curta, pô, compra um kit desse, um tripézinho, né, que é bem bacana. Então, voltando aqui na luz, né, a gente tem essa possibilidade de pensar, ó, uma luz pensando em 4K, uma luz pensando mais em 6K, mais forte, né, uma luz mais fraca, um intermediário. Como que você vai trabalhar a temperatura de cor? Para que você possa fazer o balanço de branco na câmera, né? Existem alguns aplicativos de smartphone, tem um do iPhone que é pago, inclusive, e é impressionante. Eu não tenho esse aplicativo, mas eu vi uma demonstração, acho que no YouTube. Ele tem todos os ajustes, ele custa $50. Ele tem todos os ajustes de câmera que você pode imaginar, e a resposta do iPhone é sensacional com relação a isso. E claro que esse aplicativo eu acho que também tem para Android, né? Então vamos lá, controle de câmera, pensando nessa câmera semelhante à linha Canon, né? Que principalmente essa linha que o Jonas tem, né? Que a namorada dele tem. É uma câmera que normalmente é o que todo mundo usa, né? É o básico do básico de produção. A gente tem os ajustes aqui do branco, né? Com a temperatura de cor de 3.000 a 7.000, que tá bom, né? Aí você tem aqui, ó, luz do dia, ele coloca aqui como 5.200, né? Aí, dia nublado, né? Ajuste para 7, né? Se você vai trabalhar com lâmpada fluorescente, lâmpada de tungstênio, né? Ou seja, como que a câmera vai dizer, você vai dizer para a câmera o que você quer que ela leia. Então você tem todos esses ajustes aqui que você pode utilizar ou coloca no automático, né? Normalmente, assim, quem é profissional odeia esse termo, né? Ah, põe no automático. Você que tem que saber o que vai fazer, não a câmera. Então, normalmente tem isso. Então, Kelvin, quanto mais baixo, mais escuro, mais amarelo. Quanto mais alto, de branco para o azul, né? É o que você terá de imagem. Tudo bem? E aí a gente entra no básico que a gente precisa de iluminação. Quando a gente trabalha 3 pontos, por que nós trabalhamos 3 pontos, né? Sempre imagine o seguinte, né? A cada 120 graus, que você consegue imaginar uma circunferência, teoricamente você precisa ter esse preenchimento. Então, nós temos aqui, né, uma luz, o backlight, né, que é uma luz de fundo. A gente tem aqui no verde o fill light, né, que é uma luz de preenchimento, né. Eu estou trabalhando o preenchimento aqui na backlight. Eu estou compondo aqui nas costas dele, né, para não ter nada, não ficar uma coisa muito sem sentido, né, para ter um recorte, que é uma luz que eu tenho exatamente aqui em cima de mim, um pouco para trás. Então, eu tenho uma luz aqui, e a luz de preenchimento eu não tenho, mas seria para, de repente, trabalhar essa região aqui, né? Aí vai depender muito de cor de pele, se a pessoa é branca, se a pessoa é preta, se a pessoa é amarela, se de repente é um palhaço que você vai fazer gravação. Então aí não entra uma questão de, a pessoa é preta é pior, então, não, nada disso, né? Depende do tipo de gravação que você vai fazer, né? Você vai gravar um albino, é legal? Pô, é complicado. A pele do cara reflete pra caramba, né? São extremos. Eu vou iluminar um palhaço, né? Tipo Ronald McDonald, o cara cheio de cores ali, aqueles vermelhos, azul e verde, tudo vivo, amarelo. Pô, é complicado. Você tem que saber o que você está fazendo. Então, eu tenho a luz de preenchimento, eu tenho a câmera. Aqui eu estou considerando um plano médio. Eu estou dando um chute só por causa obviamente não tem escala aqui, né, de medidas. Então, eu tenho aqui um plano médio, e aqui eu tenho a key light. Key light é a luz principal, é aquilo que eu preciso realmente para poder fechar o enquadramento que eu preciso, né. Espera aí, voltou? Voltou? Voltou.
É que a Adri falou que sumiu o meu vídeo, então... então, aqui eu tenho a luz, eu tenho aqui light, né? E aqui eu tenho o subject, ou seja, eu tenho o ator, o entrevistado. Então, o que eu estou preenchendo aqui, ó? Uma luz direto para o meu ator, uma luz direto para ele, que incide direto nele, uma luz que eu estou trabalhando para preenchimento, obviamente, de algum ponto, né? De repente, sei lá, o cara resolveu dar entrevista de chapéu, o cara é excêntrico, ou é a mulher é excêntrica, ela chega com um baita de um chapéu sombreiro mexicano, putz, e a luz está em cima, como é que você faz para corrigir isso? Você corrige com a luz de preenchimento, e a luz de trás, você vai trabalhar ombro, orelha, lateral da face, e aí também tem as suas especificidades, né? A pessoa é gorda, a pessoa é magra, a pessoa é alta, como que a pessoa se porta, como que ela se posta, assim, sabe? Então, é muito relativo. Então, esse é o conceito. É sempre através do conceito que você vai criar para poder fazer uma fotografia bacana. Dúvidas, questionamentos, críticas, xingamento não vale, tem que falar que é legal, né? Sempre, tá? Então, seguimos. Então, vamos lá. Mapa de luz. Todo iluminador tem que pensar muito no mapa de luz. Da mesma forma que o escritor, que o roteirista precisa de um roteiro, né? Escrever o roteiro, e, obviamente, os diretores, produtores, precisam ter um roteiro para saber o que vai acontecer, ou seja, o roteiro, a rota, né? Vou me direcionar para onde? Eu preciso ter um mapa de luz. Cada cena tem um mapa de luz. Então, o que eu tenho aqui? 2 atores, a coisa começa a ficar um pouco mais teoricamente complicada, mas, na verdade, se você só dobra o tipo de luz, a princípio, que você vai trabalhar, né? Você vai só dobrar o tipo de luz, então, o que você precisa? O número 1 aqui, eu tenho a luz principal de B, ou seja, eu tenho a câmera junto, ó, eu estou trabalhando em ângulo sempre, né? Ou seja, eu estou gravando aqui o B, eu tenho uma luz principal nele, né? Que é a minha key light. No A, eu tenho o número 2, ou seja, essa câmera, né? Normalmente, cinema utiliza-se uma câmera só. Normalmente, quem utiliza 2 câmeras ou mais é TV, né? Eu tenho no número 3 a contraluz do A, que seria esse o meu backlight, né? Que é o backlight que fica atrás do ator A. O 4, o backlight, né, contra a luz de B. No 5 e no 6, eu tenho a secundária, que é de preenchimento, que é justamente para poder fazer correção, né, de algum detalhe, de algum sombreamento. Agora, tem uma coisa interessante do sombreamento que eu gosto de falar, é que eu já vi, assim, até trabalho de aluno, normalmente, até na universidade, quando eu dava aula, o pessoal colocava tanta luz que não tinha sombra nenhuma. Eu falava, gente, mas está muito estouradaço isso, está muito forte isso, né? O que acontece? A sombra, ela traz a profundidade. A sombra, ou o sombreamento, ele ajuda no contraste, ele ajuda na profundidade. A sombra faz parte, né? Não tem só luz. Então é importante, de repente, aqui deve ter alguma sombra, imagino, né? No meu ombro e tal. É ruim dar aula sem poder me ver também, às vezes, para poder dar exemplo, mas, assim, a sombra é importante, né? Ela ajuda no contorno, ela ajuda no volume da cena, né? Então, é bem legal. Então, sempre baseado nesses 3 princípios, que é o que nós temos aqui, né? Trabalhando nesse mapa de luz. O mapa de luz é o que vai dar o direcionamento da gravação da cena, do filme, da publicidade, né? Não importa. Tudo bem? Seguimos? Então, vamos lá. Bom, aqui, não sei se ficou muito pequena essa foto. Essa é uma foto da Sadi, uma foto da Andréa Sadi, que eu pedi para um amigo mandar para mim, da Globo. Olha a configuração que nós temos aqui, ó. Nós temos aqui o nosso colega aqui, câmera, num primeiro teste, na verdade, né, de luz. Aí você vai falar assim, nossa, mas tá pobrinho o negócio aí, né? Porque só tem esse flood aqui, né? Esse painel de LED ou de fluorescente, que daqui não dá para ver direito o que é, normalmente já são os LEDs,
E aqui eu tenho uma luzinha aqui de contra aqui para dar um volume, para dar um fundo e tal, e aqui tem uma outra no fundo, né? Forte, mas e aqui? Tá faltando, né? Então esse é um primeiro ajuste que foi feito, e depois, ó, aí eles chegaram à conclusão de que realmente a gente precisa trabalhar, né? Aqui eu tenho duas câmeras, eu tenho um colega aqui que está com a câmera com um tipo de um gimbal, né? Está trabalhando com um tipo monopé, enfim, né? Um suporte da câmera, e eu tenho uma câmera parada aqui do lado dele, que é o carinha que está aqui do lado, atrás dele, ó, né? Aí o que acontece? Ele está trabalhando aqui o ministro, né? O ministro está aqui sentado, então no momento é ele que está falando, e aí esse figura aqui, ele, de acordo com o roteiro da entrevista, ele vai sair do ministro, ele vai pegando inserts, e aí ele vai fechar, obviamente, na Andréa Sadi. Porque, claro, qual que é o principal ator, qual que é o principal motivo nessa cena? Obviamente, o ministro. Então, eu não preciso ficar mostrando toda hora ela. Normalmente, quando ela faz as perguntas, eu tenho alguns takes dela que eu vou guardando, faço muito stock shot. O que é stock shot? Começa a gravar uma série de cenas, tira fotos, se for o caso, né? O stock shot normalmente é cena, então eu vou gravando, né, várias situações para depois, na edição, eu poder utilizar ou não, ter opções na hora de edição para poder trabalhar. Então, esse aqui é um exemplo claro, angulação, trabalhando com essa iluminação para ela e essa aqui para ele. Dá para perceber que a fotografia está bacana, né? Tudo bem? Então, vamos lá. Chroma Key. Esse é um trabalho bacana que eu fiz, eu aproveitei para pegar trabalho meu, para mostrar. Esse é um trabalho no mercado publicitário, trabalhando uma pessoa sentada aqui, e no fundo iria aparecer qualquer outra coisa. O que é o chroma key? Né? Ou seja, essa chave de croma, essa chave de cor, ela trabalha a defasagem entre uma cor e outra. Então, o que acontece isso? Por que acontece isso? Se eu tenho cores muito diferentes, eu consigo fazer o recorte no vídeo. Então, esse verde, dificilmente você vai ver uma pessoa vestida com esse tipo de verde, a não ser um palmeirense fanático. E ainda eu, como palmeirense, também não uso esse tipo de cor. Então, é bem viva, é uma cor que o software, o aplicativo, mas vamos falar de software, né, que é melhor, ele consegue fazer o recorte daquilo que você precisa, porque existe um contraste grande entre o verde e o que a pessoa está vestindo, que eu estou usando uma camisa mais grafite, né, cinza. Então, fica mais fácil fazer o recorte, e atrás de mim, caso eu estivesse sentado no sofá, fica muito mais fácil de você fazer o recorte e trabalhar com chroma key. Precisa ser esse verde? Não, pode ser laranja, pode ser azul, pode ser qualquer outra cor que te dê um contraste muito grande. Então, normalmente o pessoal fala, né? Poxa, mas eu não tenho grana para comprar esse fundo verde, eu não tenho grana para comprar a tinta da Rosco profissional para poder pintar uma parede e fazer isso, que realmente é uma tinta mais cara, uma tinta específica para isso. Então, você trabalha com outro tipo de cor. E a iluminação desse tipo de ambiente, você coloca, olhando o mouse aqui, né? Eu estou colocando 2 painéis aqui, que agora estão apagados, né? E eu estou colocando 2 Fresnel, eu estou colocando para iluminar a pessoa que ficará sentada aqui. E estou com um rebatedor, né? Aqui de branco, para poder ajustar, se eu precisar e tudo mais. Aqui no lado esquerdo, esse é um cenário só para foto, né? Para fotos que foi feito no estúdio na Vila Mariana, para poder captar fotos depois de que um filme ficou pronto, o pessoal queria fotografar o material para propaganda do filme, então você tem essa opção, né? Trabalhando com um painel em cima, que já havia no estúdio, aí você trabalha com esse fundo infinito, e nas laterais, como fica melhor aqui, né? Tem eu aqui andando aqui, no fundo, ele ficou mais forte, né? Então você percebe que ele ficou
a foto deu uma estourada aqui e foi proposital, justamente para poder colher esse material. Ou seja, esse é o básico que você vai trabalhar o chroma key. Você precisa trabalhar exatamente isso, se puder, melhor. Mas aí você pode usar o Vegas, você pode utilizar o Premiere, para depois fazer uma experiência, né? Grava alguma coisa no fundo da tua parede branca, por exemplo, vestida de preto, uma camiseta preta, se for menina, uma blusa preta, enfim, não importa. Tenta dar esse contraste e testa depois no software. Depois eu vou mostrar como é que a gente faz isso no Vegas, como é que a gente trabalha essa mudança, e depois eu dou um jeito de... na verdade, eu dou um jeito de mostrar no Vegas, que eu vou começar a trabalhar com o Mac, mas eu consigo entrar no PC só para fazer esse tipo de demonstração, e depois a gente mostra no Premiere Pro como que a gente trabalha essa questão do chroma, que é bem legal, né? O professor que quer montar aula, vídeo de trabalho, de repente, animação infantil, aí vai, né? A criatividade vai embora. E aí a gente tem os tipos de luzes, né? Olha, luz justificada, isso vai depender muito, obviamente, do tipo de cena, o tipo de motivo, a necessidade. E pensando em cinema, a gente pensa muito no assim, qual é o impacto psicológico que eu quero, que eu necessito, que eu desejo, o que está no roteiro, o que o roteiro está pedindo, o que o diretor está pedindo, como que a gente consegue trabalhar esse impacto psicológico para trazer o efeito necessário, de modo que seja ele filme ou série que você vê no Netflix, você olha e fala assim, pô, isso aí é bacana, legal. Normalmente a gente coloca, né, no caso aqui esse é o Jason Priestley, né, que era do Barrados no Baile, que não é da minha época, né, da época da Adriana que lembra bem do Barrados no Baile. Normalmente esse tipo de cena a gente coloca a luz no chão, né, perto da embreagem, ou coloca no colo, né, você coloca a luz no colo, com bateria, né, um painelzinho de LED, né, pequeno, e você consegue esse efeito, né, porque, claro, se você deixar tudo escuro, você não vai conseguir trabalhar de uma forma efetiva, né, então é assim, imagina que a luz do painel do carro, então não fica uma coisa assim, fake, né, fica um pouquinho exagerado, mas não fica fake, né, e aí, luz e sombra, né, que é super importante para a gente trabalhar essa criação, a gente cria ambientes diversos, né? Pode ser até, com esse exemplo aqui do Nosferatu, né? Vampiro, né? Ou uma cena romântica, né? Aqui é uma cena bem antiga, né? Época dos nossos avós ou até bisavós, né? Você pode criar tanto um ambiente mais aterrorizante, né? Tipo, pensando no Hitchcock e tudo mais, ou uma cena mais romântica. Você vê que mesmo sendo em preto e branco, é uma composição bacana, né? E claro que retrata uma outra época, né? O cara fumando, né? Nesse esquema, assim, chapéu e tal, né? Retrata uma outra época, né? E você mesmo pode perceber que mesmo sem você utilizar as cores, você consegue dar uma profundidade de campo, né? Você consegue dar uma profundidade na cena e você consegue trabalhar esse ajuste, né? Você consegue montar uma cena bacana só em preto e branco, ou PB, como normalmente a gente fala, né? Aí a gente tem o low key, né? Ou seja, a gente trabalha com a sombra bastante pronunciada, bastante marcada, né? Normalmente a gente coloca só uma luz dura, ou seja, uma luz forte num dos lados, né? Então, normalmente os escuros, eles trazem um sentimento mais de tristeza, uma coisa mais de mistério, uma coisa mais assim, séria, né? Você já começa a pensar em cores, inclusive, por que os jornais, os grandes telejornais, não tem, você não vai ver um amarelo a princípio, né? Um branquinho, um azulzinho meio, um azul calcinha, né? Um verde esquisito, né? São cores mais sérias, né? O marrom, é o ocre, é o preto, é o azul marinho, o azul escuro, né? Que são cores que trazem seriedade. Existe um estudo psicológico das cores, bastante interessante de estudar, que traz para a gente um referencial de criação baseado em impactos psicológicos, né?
em gêneros e formatos do audiovisual que a gente pode produzir, né? Então, essa é uma opção do low key, né? Aí nós temos o high key. A gente trabalha com uma iluminação, assim, uma luz mais suave, muita presença de branco, um baixo contraste. Aqui a gente tem o filme A Cegueira, né, do Saramago, se eu não me engano, né, com a Julianne Moore, né? E aqui do lado, não sei que filme que é, eu achei isso no Google e falei assim, pô, legal, é o que eu estou precisando, não sei, não lembro agora qual que é a referência. Mas, de qualquer forma, assim, o high key, a gente trabalha com a luz mais suave, mas muito mais marcante, muito mais marcante, ela traz, assim, uma distribuição mais homogênea, trabalha com poucas sombras, e sempre, normalmente, a gente trabalha com os tons claros, porque é claro que os tons claros, eles vão, obviamente, refletir mais a luz. A gente não pode esquecer que a luz, ela sempre é refletida, né? Ou seja, ela bate no branco, ela bate no preto, e como que ela será refletida, qual a intensidade, qual será o resultado que nós teremos, né? Perguntas, dúvidas? Estou indo muito rápido, tá bom? Beleza? Então vamos lá. Bom, equipamento de iluminação, né? A gente tem uma coisa que é muito útil, que são os rebatedores. Então, os rebatedores, eles são muito importantes, porque muitas vezes você tem uma luz no set, tanto para você trabalhar com gravação externa, ou gravação em cenas internas, estúdios, né? Você precisa, muitas vezes, num momento em que você tem que rebater a luz, né? Se você está numa cena externa, você precisa aproveitar o sol daquele momento para fazer uma determinada cena. Então, ele é muito importante. E notem que nós temos vários tipos de rebatedores, né? A gente tem um difusor, né? Não sei se vocês conseguem ver que tem uma mãozinha aqui atrás, né? Não sei se está grande aí para vocês. O difusor, ou seja, ele vai deixar passar parte da luz, né? Tem outros slides na sequência que vão mostrar melhor isso. E aqui o tipo de reflexo que eu quero, mais dourado, mais prateado, mais preto, mais branco, né? Então, o ideal é ter dependendo do tipo de trabalho que você vai fazer, é legal ter um kit desse, né? Normalmente não é um equipamento caro, então os rebatedores são importantes, né? Eles dão essa suavizada na luz. Olha, aqui difusores a gente também tem uma outra opção, né? Ele vai filtrar, ele vai atenuar um pouco essa luz, né? Aqui eu estou colocando, inclusive, aqui tem uma outra foto que eu dei um repeteco, dá para ver melhor a mãozinha aqui, né? Ou seja, você consegue ver parte da mão. E aqui a gente tem o butterfly, né? Isso em gravação é muito comum utilizar o butterfly, porque com o butterfly você deixa a luz mais difusa, ou seja, eu preciso atenuar a luz. Tudo que é muito forte não me interessa, a princípio, e tudo que é muito fraco também não me interessa. Tudo tem o seu ponto de equilíbrio também na produção audiovisual, na gravação de cenas, no ajuste de luz, no efeito psicológico que eu pretendo colocar, no ritmo do filme, né? Então, isso, obviamente, vai me trazer eu vou conseguir atingir o meu objetivo sabendo trabalhar essas intensidades. É o diretor de fotografia, conversando com o cenógrafo, conversando com o diretor do filme, então eu consigo, obviamente, chegar num consenso e trabalhar uma luz bacana, né? Então, rebatedores, esse é um rebatedor bacana, esse foi um trabalho que eu fiz uns 5, 6 anos atrás, eu estou de bonezinho aqui, inclusive, sou eu. Então, o que a menina está fazendo? Olha, não sei se vocês conseguem observar que o rosto aqui do meu lado esquerdo, o sol está pegando com tudo que ele tem direito numa tarde de verão paulistano, tá? Então, o que ela está fazendo com o rebatedor? Ela está compensando essa lateral aqui, ó. Você percebe que todo o meu lado esquerdo está forte, até na boina que eu estou usando, que tem a ver com o personagem, e aqui ela vai fazer uma correção, ou seja, para deixar um pouco mais equilibrado. E aí, roda a cena e vai embora, tá? Então, o rebatedor, ele pode ser usado também
durante o dia, aproveitando luz do sol, aproveitando luz cênica. Então, não existe contraindicações. Dá para usar, assim, de acordo com o tipo de criação que você queira fazer. Tá? Aqui, um outro exemplo do rebatedor. Aqui dá para simular várias situações, porque eu estou imaginando que esse pessoal aqui é um pessoal, eu não sei se eu vou dizer amador, mas de repente, assim, um grupo de faculdade que está fazendo um trabalho, né, de curta-metragem, algo do tipo, estão experimentando o cinema. Então, o que eu tenho aqui? A atriz sentada, eu tenho aqui a Dora Aventureira, que a minha filha assistia quando era pequenininha. Hoje, se eu falar isso, eu vou ser xingado, né? Eu sei, que depois que cresce já era. Eu tenho aqui o cara do som, né? Fazendo o bom operator, né? O cara do som fazendo o ajuste aí de captação. Essa menina aqui deve ser auxiliar do cara, não sei porquê, ela que está de fone de ouvido. Na verdade, a princípio, ele deveria estar de fone de ouvido, ou ela é a diretora, talvez, e enfim, né? Tá fazendo um acompanhamento melhor do filme. Aqui eu tenho o cameraman, aqui a produção, né? Claquetando tal, para poder depois facilitar a edição. E aqui eu tenho o rebatedor. Veja que, por que eu imaginei que de repente é uma galerinha de faculdade? Se eu tenho uma cena que está sendo gravada numa sala, qual é o tipo de realidade cênica que eu preciso passar desta sala de uma moça assistindo, sei lá, televisão, que é o que parece que está acontecendo? Precisa ter uma luz mais fraquinha, uma luz de uma sala, uma luz mais ambiente normal, que é o que a gente costuma chamar. Luz normal a gente chama de luz de serviço, não é uma luz para filmar. Então você precisa ter uma luz semelhante a essa. Qual foi a ideia desses caras aqui, ó? Eles pegaram um spot, aqui, esse aqui é um spot, acho que é de 250 a 300 watts, pelo tamanho dele. Eles estão usando aqui o Barney Door, que são aquelas aletinhas laterais, chama Barney Door, né? Ou seja, você consegue ajustar o quanto que você quer abrir de luz e fechar de luz. Isso aqui esquenta muito, esquenta pra caramba, tanto que a galera que é esperta e trabalha com iluminação, o pessoal está sempre de luva, né? Luva específica de temperatura, porque tá quente, você vai mexer ali, você vai se queimar. Mesmo com LED, esquenta bastante, mas não como esses spots, né? E aí, o que ele fez? Qual foi a ideia deles, né? Não sei exatamente qual é o contexto da cena. Usa um rebatedor aqui, parece que é mais prateado. Esse rebatedor, a luz está incidindo aqui numa certa angulação, não sei, talvez 45 graus, talvez um pouco mais até. E aí você tem um reflexo até aqui no teto, ó. Ele quase que fez aqui um arco-íris. Então, o que a câmera está captando? Esse cenário aqui, ó. Essa é a área que eles estão gravando. Então, ou seja, eu estou usando não a luz incidente na atriz, eu estou pegando só o reflexo dessa luz, eu estou rebatendo essa luz para poder baixar. Se eu virar esse spot em cima dela, aí estoura tudo, né? Não tem nem como ficar bom. Dificilmente fica bom. E utilizando essa técnica, eu achei bacana essa foto por causa disso, né? Ou seja, quantas luzes eu tenho nessa cena? Uma. Mas cadê os 3 pontos que você falou que é legal e tal? Então, depende, né? Se você não tem os 3 pontos, talvez você não precise dos 3 pontos, talvez você consiga fazer apenas com uma luz, e teoricamente eu tenho 2 luzes aqui, né? Porque se eu estou rebatendo, eu tenho uma origem e tenho uma outra que está refletindo, ou seja, eu estou trabalhando esse composto aqui dessa cena, iluminando essa área e não deixando a cena fake, eu estou deixando ela mais bacana. Bom, para a gente finalizar hoje, que já são 4 horas, olha, outro exemplo de luz difusa, olha, o cara está aqui, eu acho que esse cara está no Egito, né? Dá para perceber que, olha que bacana esse difusor aqui, né? Um butterfly bem legal. Claro que aqui cheio de saco de areia de peso, né? Para poder dar lastro, porque senão isso aqui bate um vento, ele cai, ele cria um efeito vélico, né? De barco e tal. E aqui essa outra opção também,
né, que a gente trabalha com luz difusa, ó, tem um butterfly bem aqui em cima, aproveitando a luz do sol, e aqui eu tenho também, né, componentes de luz, aqui eu tenho um set, que eu não sei exatamente o que vai ser gravado, mas assim, são todas as possibilidades que você consegue fazer com o ajuste de luz para poder te ajudar a gravar uma cena bacana, né? Pessoal, perguntas, dúvidas, esclarecimentos, aí tem muito slide ainda, a gente continua na quinta-feira, o restante com calma,